Olá, seja muito bem-vindo a esta abertura semanal do mercado brasileiro. Hoje é dia 14 de novembro, né, e viemos agora com um conceito ligeiramente diferente. Porque ontem, domingo, nós lançamos a primeira abertura macroeconômica global. Então apresentamos todos os indicadores que julgamos úteis para se ter uma visão geral do que está acontecendo no mundo, notadamente Europa e América do Norte, que são aqueles que mais impactam aqui. Por isso hoje eu tirei, né, os indicadores S&P e Nasdaq, porque eles já não fazem mais sentido de ficar repetindo a mesma coisa, a análise seria a mesma, certo? Então nós vamos aqui ver exclusivamente os indicadores nacionais, com uma ligeira diferença, né, um apenas que não é exatamente nacional, que é o índice de criptomoedas, né, que tem basicamente Bitcoin e Ethereum, que já estava na nossa abertura semanal mesmo, ok? Vamos lá para ela então. Aqui o índice Bovespa, né, ele sofreu uma forte queda essa semana, a hora que o pessoal começou a perceber a furada que vai ser, né, o novo governo em termos econômicos, né, já era esperado, mas enfim, parece que tinha um monte de gente iludida aí, né, principalmente no mercado financeiro, é impressionante. É por isso que eu falo, não olha a notícia, porque esses comentadores do mercado são, não vou nem dizer aqui para não ficar mal educado. Mas enfim, esse governo já tinha tudo, né? O candidato já estava dizendo de todas as maneiras que ele iria suprimir o teto de gastos, que ele iria expandir o gasto, que ele iria expandir o número de ministérios, que, enfim, um monte de coisas que já era esperado. E de repente o mercado ficou surpreso, que coisa de doido. Os iluminados do mercado ficaram surpresos porque as notícias não eram boas. Tá? Até o Meirelles, ex-presidente do Banco Central, foi na quinta-feira, ou quarta, não lembro bem, que falava, né, pró esse governo, falou, olha, boa sorte para vocês. Ele dilmou, boa sorte para vocês, mas é óbvio que isso ia acontecer de tudo que estava sendo dito. Né? Vai ser pior do que da época da Dilma, óbvio. A parte econômica e fiscal vai ser pior ainda. Né? E para fazer o que está querendo fazer, acho que vai ter pedalada da com pau, né? Isso eu não posso afirmar, mas enfim. Tá? Então a melhor recomendação que eu posso fazer para vocês neste momento, lamentavelmente, né? Já fiz ontem, vou fazer de novo. Abram conta numa corretora americana ou de outro país e mandem dinheiro para fora. Depois não digam que eu não avisei. Tá? Esse é o melhor conselho que eu posso dar a vocês. Né? Dizem que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Né? Então acreditem se quiser. Cada um tem a sua ideia, a sua visão. Né? Procure aproveitar isso daqui da melhor maneira possível. Tá bom? Eu estou avançando demais. Vamos lá. O índice Bovespa então caiu, sofreu uma correção aí na quinta e na sexta-feira, muito em função da correção positiva que sofreram aí os ativos americanos. Né? O índice da Bolsa Americana subiu razoavelmente nesse final da semana e o índice brasileiro mais ou menos acompanhou, né? Mas de uma maneira não muito sustentada, na minha opinião. Né? As notícias não são boas em termos de economia e parte fiscal. Né? Então eu acho que ele vai continuar a cair na próxima semana. O crocodilo mostra que ele deve cair, aqui mostra na verdade que ele está testando o lábio do crocodilo. As médias de longo prazo elas estão para cima, de fato, né? Mas elas estão começando a se aproximar um pouquinho. O convergente divergente ele está para baixo, mas estacionou no 100%, está numa zona sobrevendida, né? Então ele tem sustentação para corrigir um pouco mais até. Né? O RSI, as médias começaram a fechar no campo negativo ainda, e o RSI em si sofreu uma alta, mas o RSI ele responde rápido, né? Ele está sofrendo alta em relação a esse ponto aqui, teve força, mas ele já deu uma horizontalizadazinha no nível de 38,2. Então, minha opinião, pode corrigir mais um pouco, mas esse movimento deve voltar a cair. Tá? Não vejo muita possibilidade de haver alguma coisa diferente, mantidas as condições atuais. Tá? Não acho que o novo governo vai mudar de opinião. Então,
essa é a melhor tendência. A não ser que acontecesse alguma coisa muito diferente no país que volte a trazer os ânimos para o mercado, ele deve continuar em queda. Com alguma influência aí dessa alta que teve nos Estados Unidos, que deve corrigir também, como falei na abertura macroeconômica global ontem. Dólar deu uma estabilizada, mas ele deu um salto. Tá? Óbvio que isso ia acontecer, né? Mas enfim. E ele está ali parado, né? Próximo à segunda volatilidade, testando os respingos do crocodilo, o crocodilo ainda indicando para cima, convergente e divergente indicando para cima, mas desacelerando, RSI ainda apontando para cima, mas com uma correção do RSI normalizado, que já começou a virar para cima de novo. Né? Bateu ali, encontrou resistência a 100, encontrou suporte 61.8, 2 níveis de Fibonacci, né? Por isso que a gente acha tão importante ter o Fibonacci aqui, e ele já começa a querer apontar para cima de novo. Nossa opinião é que o índice, que o dólar já tem condições de começar a subir novamente. Então, nossa expectativa para essa semana é que ele possa subir. O que pode segurar? Tem um topo aqui que pode segurar, e tem um topo aqui que pode segurar, ajudar a criar uma resistência, né? E ele dá uma segurada e voltar a corrigir. Mas nós não vemos uma condição propícia a uma queda do dólar neste momento, a não ser que alguma coisa mude de muito significativa e que dê uma outra visão, né, para o mercado. Eu acho difícil que isso aconteça, tá? Que tenha uma visão pró-dólar, né? Mas no curto prazo, mas vamos ver. Bitcoin e Ethereum, a gente falou que ele tinha dado uma esticada, né, e que deveria passar por uma correção. A correção foi muito bruta, né, muito bruta nessa semana. Isso se deve basicamente à corretora FTX ter problemas sérios de liquidez e provavelmente vai quebrar na Europa, né, talvez não nos Estados Unidos. E o que está se mostrando é que, de fato, tem muitas corretoras aí que não têm cuidado bem do dinheiro das pessoas. Por isso que eu falo que trabalhar numa operadora, né, uma corretora, um negociador que não tem regulamentação é um risco. Aí tem gente que coloca muito dinheiro nessas coisas, é um risco. Eu prefiro operar Bitcoin e Ethereum aqui nesse ETF, né, o Hash 11, aqui no Brasil, tem alguma coisa fora do país também, porque me dá um pouco mais de segurança de regulamentação, né, de que pelo menos o meu dinheiro, né, o movimento do ativo não tem o que fazer, mas o valor do meu dinheiro não vai ficar exposto aí ao Deus dará, né, a perder esse valor. A gente vê que ele teve aí uma queda bem significativa. Tá? Eu disse em algum momento passado que ele deveria chegar a 10, ele está em 14.8, né? Deu uma corrigida, ele chegou a 14.8, deu uma corrigida, está em torno de 16,5, 16,30, qualquer coisa nesse sentido, né? E já está indicando aqui que pode ter condições de enfrentar uma nova queda, porém essa queda aqui foi fortuita em relação à situação da FTX. Então pode ser que fuja da característica gráfica. Médias longas continuam indicando baixa, o crocodilo continua indicando baixa, está batendo, testando o lábio. O convergente divergente começa a mostrar uma virada alta. O RSI, as médias estão fechando, né? Então daqui a alguns dias elas podem vir a cruzar e aí realmente sustentar um movimento de alta, apesar de ainda estarem no lado negativo. Está aí apontando para baixo. Então assim, um movimento difícil de definir, provavelmente ele vai enfrentar aí alguns dias ainda lateralizado para poder retomar realmente. Tá? Não vejo possibilidade de grandes quedas, mas a não ser que as notícias da FTX consigam ser ainda piores. Tá? Ou que surge alguma outra corretora aí passando problemas, a grande corretora. Então, se vocês vão operar Bitcoin, Ethereum, procurem operar numa corretora séria, onde o seu dinheiro de fato fica protegido. Uma corretora passando por crise de liquidez não é uma corretora que fez a lição de casa, então tome muito cuidado com isso. Milho, a gente viu, né, ontem que o milho tem passado por uma leva aí de queda no mercado internacional, e aqui também está caindo, está segurando na segunda volatilidade, convergente e divergente caindo, porém acelerando, ou seja, reduzindo essa queda, o RSI ainda indicando queda, porém o RSI propriamente dito encontrou um suporte a 127 e deve voltar um pouco. Então, o que a gente pode dizer aqui é que esse mercado está de lateralizado para queda.
Aqui eu só entraria vendido, mas está num ponto que não é interessante entrar. Eu esperaria ele corrigir um pouco mais até o lábio do crocodilo, pelo menos, para poder entrar vendido. É isso que eu faria nesse contexto aqui. Ações da B3, Bolsa de Valores, acompanharam a enxurrada de más notícias e um discurso péssimo do candidato agora eleito, que vai ferrar com a economia brasileira, literalmente, né, a partir do ano que vem. Então, naturalmente, a bolsa caiu, porque se a economia vai mal, o movimento na bolsa de valores diminui e a receita da bolsa cai. Então, caiu. Convergente Divergente continua indicando queda, porém com aceleração, ou seja, redução do ritmo dessa queda. RSI bem para baixo, com bastante força para baixo, mas já encontrou suporte a 127 negativo e começa a subir um pouquinho. O crocodilo ainda indica forte queda. O Bollinger está com mais de 95% de expansão. Isso é importante. E ela está navegando próximo da terceira volatilidade. Foi uma queda muito abrupta. Então, nossa visão é de que esse movimento não se sustenta muito tempo. Ele deve lateralizar um pouco e, mais possível, ainda corrigir um tanto e voltar a cair. Não vemos graficamente uma possibilidade de reversão desse movimento no momento. Ele pode voltar porque ele vai corrigir, né, mas é uma correção que vai reverter depois numa continuidade da queda. Certo? Então, mercado de bolsa de valores agora, ações de bolsa de valores agora, vendido. Opere só vendido. Vale do Rio Doce, ela deu aí mais um salto, né, na sexta-feira, na verdade. O Convergente Divergente continua indicando alta, o RSI continua indicando alta, mas o RSI em si já encontrou uma resistência a 127,2, o que é normal. Ela deve, e está lá acima da terceira volatilidade, né, foi um salto grande. Ela passou da margem do pântano para cima da segunda volatilidade, ou seja, foi um movimento muito abrupto. Né? Ela está lá acima da terceira volatilidade, esse movimento não se sustenta muito tempo. O Bollinger já está com mais de 95% de expansão. Ou seja, ela deve muito em breve passar por uma lateralização ou correção. Pode ser também e ou. Ok? Apareceu a janelinha aqui para atualizar o software justo nessa hora, né? Mas já foi fechado. Então, cuidado aqui na Vale, não é um momento para comprar. Ele deve ter uma correção e fica um momento melhor para comprar. Ok? Pois aqui, Petrobras. Bom, não tenho o que esperar de Petrobras, né? Foi uma empresa que foi extremamente vilipendiada no governo anterior desse mesmo partido, que está aí para assumir em janeiro. Não tenho expectativa diferente daquilo que já aconteceu. Pode ter um pouco mais de fiscalização, de repente o Congresso olha um pouco mais, mas não dá para a gente confiar. Então, Petrobras, na minha opinião, nos próximos 4 anos, opera vendido. Vai ter alguns espasmos positivos? Vai. Mas, essencialmente, eu, pelo menos, opero vendido. Teve aqui uma correçãozinha na sexta-feira, em função aí do bom ânimo do mercado internacional, possivelmente, mas nada que mude o contexto de queda das últimas 3 semanas. Certo? Para mim ela está só testando aqui. Convergente Divergente ainda está subindo, está indicando uma possibilidade ainda de continuidade dessa correção. RSI no campo negativo, bem fraquinha a abertura entre os dois, né? Ou seja, não tem força para continuar o movimento de alta, realmente não tem força. E a expectativa é que ele realmente pode até andar mais um pouquinho, talvez até os dentes do crocodilo, mas vai voltar a cair. Tá? Petrobras, muito cuidado, não tem a menor perspectiva de alta. O curto, médio e longo prazo. Banco do Brasil, idem. É outro que vai sofrer, ele deve sofrer de uma maneira mais lateralizada. Né? Convergente Divergente caindo e aumentando, né? Desacelerando, portanto aumentando a queda. O RSI apontando para baixo, força para queda. Com o crocodilo apontando para baixo, as médias, as mais longas viradas, né, em queda. A de 144 favorecendo essa queda também. Está próximo da segunda volatilidade. Bollinger está aumentando, né, abrindo, ou seja, favorecendo o movimento de continuidade da queda. Certo? Ela pode chegar aí
talvez até a terceira volatilidade, né? Mas está dando uma agarrada aqui, pode ser que ela passe por uma correção antes disso. Mas Banco do Brasil, nos próximos 4 anos, operar vendido. Essa é a minha tese. Banco Itaú entrou na onda dos bancos, né? O Bradesco despencou vertiginosamente, mas e ele carregou um pouco os outros, né? O medo do mercado, ele acaba atuando. O Itaú vem caindo essa semana aí porque parece que o pessoal acordou, né? Que a economia nos próximos 4 anos vai ser desastrosa. Então, tá aqui o resultado disso. Tá? Convergente divergente, ele já está acelerando há vários dias, ou seja, diminuindo. Por quê? Porque o movimento esticou bastante, né? E ele está em condições de corrigir, né? Corrigir para depois continuar caindo. Crocodilo para baixo, as médias longas ainda indicam uma alta, né? O Itaú vinha de uma alta de longo termo, então vai demorar para isso daqui virar, tá? Mas já dá para colocar em dúvida isso daqui. RSI está dando uma estabilizada lá no 100% negativo, né? Ou seja, manutenção da queda, mas lateral, né? Não tem muita força para continuar caindo nesse momento. E ele também está próximo lá, já chegou a tocar a terceira volatilidade. O Bollinger já começou a comprimir, né? Então de fato indica uma lateralização, né? Ou uma correção no curto prazo para tomar fôlego, poder continuar caindo. É o que a gente pode esperar. Via. O que aconteceu aqui com o Via que não entrou direito? Vou mudar aqui o tempo gráfico. Isso, pronto. Probleminha aqui na carregar. Bom, comércio, né? Se a economia sofre, o comércio sofre. Isso é meio lógico, né? Dá para entender até com lógica, com bom senso. Certo? Então, crocodilo caindo, as médias virando para baixo. Já trabalhou ali na terceira volatilidade, né? Tem que corrigir um pouquinho. O Bollinger está a mais de 95% de expansão, saturação do movimento. O convergente divergente em queda, porém desacelerando, né? Ou acelerando, né? Reduzindo essa queda. O RSI continua indicando queda, mas já está bem lá embaixo, chegou a testar quase aí o 100% negativo, voltou para próximo dos 618 e começou a cair de novo. Ou seja, isso é bacana no Fibonacci, que ele mostra onde está indo e voltando, né? Então, via lateral para queda, lateral para queda. Não tem outro jeito, ela pode corrigir um pouco mais, mas vai voltar a cair. Ambev sofreu também, óbvio, né? Tá muito ligado ao consumo, né? E talvez por ser uma época de Copa ela deu uma aliviada, mas olha só, crocodilo virando para baixo, convergente divergente virando para baixo, RSI está em baixa, né? As médias ainda indicam ligeira alta, mas bem lateral. Ela está passando, na minha visão, por uma correção e vai voltar a cair. Não tem muito outro caminho. Ela vai bater aqui e vai cair. Tá? Então, Ambev é vendido, tá? É operar vendido. Eletrobras, eu acho que ela não deveria sofrer tanto, né? Mas ela está sofrendo. Lateralizou, ela chegou a bater a terceira volatilidade, ou seja, ela foi brusco o movimento. Convergente divergente indicando baixa, mas já bem lá embaixo, ela já bateu 127 negativo. Está dando uma aceleradinha, ou seja, diminuindo essa intensidade. RSI chegou a média curta a bater no 100, a média longa bater no 38,2, o RSI em si bateu no 127,2, voltou, né? Ou seja, é um movimento de correção, tá? Puramente de correção, e ele vai voltar a cair. A não ser que alguma coisa nova aconteça, vai voltar a cair. Então, neste momento, tudo que a gente viu aqui é operar vendido, exceto o Vale do Rio Doce. Lamentável, mas esta é a realidade que nós temos. Tá? Não faça estripulias na bolsa neste momento. E volto a insistir, se você puder, manda seu dinheiro para fora do país. Ok? Eu não quero ser o chato depois de dizer, não, eu não avisei. Estou avisando antes. Estou aconselhando antes. Esse daqui é um canal educacional. Vocês fazem o que vocês entenderem que deve ser feito. Né? Minha recomendação, eu estou colocando o máximo que eu posso do meu capital financeiro fora do país. Se vocês quiserem fazer o mesmo, eu acho que vocês vão estar mais protegidos. Decisão de cada um. Ok? Por favor, ajude a gente a divulgar esse canal. A gente está tendo um público legal, mas ainda não é o suficiente. A gente tem procurado fazer um trabalho bacana aqui. Façam comentários aí.
onde a gente pode melhorar, né? Se vocês estão gostando. Isso é importante para as pessoas verem, as pessoas que estão indecisas. Mas procure nos ajudar aí a ter mais inscrições nesse canal, a expandir mais. Vai ser bem bacana contar com a opinião de vocês e com a ajuda de vocês, tá bom? Agradeço vocês, muito obrigado. Até a próxima abertura, agora na quarta-feira, do mercado mensal, a abertura mensal setorizada, terceiro grupo. Ok? Um abraço, até mais.